Você sabe que as razões da condenação de Sócrates, Ah, que é considerado um homem virtuoso, porque não existe nenhuma obra do Sócrates, como você sabe. Tudo, Sócrates nunca, não tem um livro, uhum, né? Tudo que a gente sabe do Sócrates veio por intermédio dos diálogos platônicos. aham, Dos mais de 33 diálogos de Platão, 30 deles tem Sócrates como personagem. aham, E em cada um deles ele fala de uma virtude. aham, Os diálogos falam sobre virtudes, amizade, né, paciência, prudência, tudo aquilo que vai compor um pouco, né, o modo de conduta desejado no Ocidente. E Sócrates, ele é alguém que é condenado, né, porque ele é acusado de impiedade. Isto é, dele ser ímpio no sentido de não honrar os deuses da cidade. aham, Porque a principal pregação socrática é que cada um tem que ser livre e pensar com a sua própria cabeça. aham, E ele o fazia, dizendo isso. Ele é acusado de impiedade e agora de um segundo termo, que é curioso, que é corrupção da juventude. Isto é, aham, ele queria fazer com que os jovens não aceitassem as coisas só porque alguém com mais idade dissesse que era correto. aham, Eu estou indicando isso porque quando você conta essa história, eu me lembrei de algo que é especial, né? Que tem a ver, inclusive, com um pouco, né, da nossa capacidade de olhar o que é vida. Sócrates é condenado ao suicídio e há uma coincidência de tempo entre a data em que ele deveria se matar e o tempo em que ele de fato teve que se suicidar, se passaram 30 dias. aham. Por uma razão. A condenação dele se deu exatamente no momento da homenagem às festividades gregas a Apolo. Hum, E naquele período em que a estátua de Apolo era levada para uma ilha, hum, enquanto o barco ia e voltava, ninguém podia ser executado ou executar-se. nossa. E Sócrates fica 30 dias na prisão, Hum, vivo, com os amigos o visitando o tempo todo. Até tem uma certa semelhança com algumas situações do século XXI. é, Né? Ele fica ali e os amigos vão visitá-lo. E nessas visitas é que se constroem diálogos que Platão e outros vão recolher. Que em Sócrates, quando ele se prepara para a morte, ele fala sobre a vida. E a principal coisa que ele fala é que ele não tem medo nenhum de morrer, porque só o corpo dele vai perecer. hum, E no Ocidente, na filosofia, a primeira concepção de que a alma é imortal, hum, aquilo que é uma concepção que mais tarde vai entrar em várias das religiosidades e das vidas no Ocidente, aparece exatamente nesse período, porque enquanto se prepara para a sua autoexecução, Sócrates fala sobre a imortalidade da alma. E isso está consignado num diálogo de Platão que ninguém pode não ler. É uma das obras que, independentemente de onde se está, porque é o primeiro momento em que o Ocidente constrói uma concepção filosófica sobre a imortalidade da alma que não é pura religião. aham, O diálogo se chama Fédon. aham, Fédon. Existe um diálogo de Platão chamado Fedro. Né? Mas esse diálogo de Platão se chama Fédon. Nesse diálogo nasce a concepção filosófica sobre a imortalidade da alma. Né? E é claro que Sócrates diz, e aí é que eu queria chegar num pedaço contigo, que ele está em paz para morrer, porque o que ele vai ganhar é o que ele vai perder. Ele vai ganhar a perda da prisão, que é o corpo. olha só. Como o corpo sofre e faz sofrer, o corpo tem necessidade, o corpo tem dor, o corpo tem a ideia de aquilo que padece, ele vai se libertar do corpo e ele vai ser livre. A alma dele, imortal, vai ganhar plenitude. Interessante, porque isso vai ter uma conexão com a ideia de paz. Quando você falava, eu imaginava chegar ao outro lado da margem, deve ser para viver aquilo que se chama de paz de espírito, seria isso? Não, deixa eu falar um pouquinho para você de Buda. Quando o Buda está morrendo, ele tem 80 anos, ele está doente. Ele, em todos os lugares, davam comidas para ele, e ele já tinha problemas gastrointestinais, ele continuou comendo, e um dia ele sabe que vai morrer, 3 meses antes, já está sentindo, e ele se deita num lugar, no seu pouco momento antes da morte, e diz assim: quem é que não se alegra de se livrar desta coisa chamada corpo? Não é interessante? Sim, É muito sim, semelhante, né? sim. Quem não se alegra de se libertar disso que chamamos corpo? Ele não vai falar de vida eterna, mas ele vai dizer: eu vivo para sempre em vocês, no Dharma, nos ensinamentos.
Ele não vai falar que eu tenho uma alma imortal, nem de renascimento ele fala, nem de reencarnação. E são criações posteriores. No momento da morte, ele só diz isso. Façam do Dharma, da verdade, o seu mestre. E eu vivo para sempre. Eu vivo na verdade. Isso é que é o mestre. E eu sou apenas um instrumento. E o corpo, quem não se alegra de se livrar. Aí temos dois pensamentos, são escolas budistas diferentes. Uma delas vai dizer que só nós encontramos a plenitude, a completude, quando não houver mais corpo, que o corpo é um obstáculo. Sim. O professor da minha ordem, do século XIII, mestre Dogen, ele vai dizer, Sansara é Nirvana. O Nirvana, a paz, a plenitude, tem que ser alcançada aqui, neste corpo, nesta vida, nesta sociedade, neste mundo. Não é quando morre. Esse nós vamos chamar de Parinirvana, ou grande Nirvana final. Mas também falamos da grande morte para quem pratica zazen. Que você tem que sentar na almofada e encontrar a grande morte. Quer dizer, morrer para as ideias que você tem de você. Para as ideias que você tem da realidade. Para encontrar a realidade assim como ela é. Então, toda a nossa proposta, e a proposta do Zen e do budismo é acorda, desperta para aquilo que é. Para aquilo que está fora da caverna. E vai ser assustador. E tem pessoas que ficam com medo. Eu conheci uma senhora suíça que chegou no Japão e a minha professora pediu que eu falasse com ela, não falava japonês, enfim. E ela disse assim para mim, monja, eu comecei a meditar e fiquei com muito medo. Eu falei, sim, mas do quê? De perder a minha identidade. Aí eu brinquei com ela, você está com seu passaporte, não tá? Não vai esquecer seu nome. Mas eu perco a minha identidade que eu construí. O personagem que eu construí desde criança e que de repente eu percebo que é a imagem na parede, que ele não é o verdadeiro Você meu. coloca uma coisa muito interessante, porque a filosofia no Ocidente, ela tem duas linhas principais. Né? Uma delas é chamada de idealismo, no sentido de que as ideias são o lugar da perfeição. E outra é empirismo, isto é, o mundo da matéria, esta vida, é que é o lugar da realização da perfeição. A realização da perfeição no empirismo, inclusive como concepção ética, se dá neste mundo. Para o idealismo, a realização da perfeição se dá quando você se liberta desse mundo e vai para as puras ideias. Aquilo que é chamado de essência. Pois bem, o inaugurador mais estruturado do idealismo é Platão e, portanto, Sócrates. Só há perfeição quando você se liberta do corpo corruptível, que é uma prisão. O grande discípulo de Platão vai ser aquele que com ele estudou 20 anos e que vai romper com ele nessa concepção, que será Aristóteles. Aristóteles dirá, as ideias perfeitas existem, mas a gente as encontra aqui. Esses dois modos de olhar do Ocidente, eles vão caminhar, não é uma digressão filosófica, mas vão caminhar. Por exemplo, Platão terá 1000 anos depois dele um pensador, né, que é cristão, que é Agostinho, 1000 anos depois de Platão, que vai adotar a ideia de que, de fato, esse mundo não vale nada. O que vale é o mundo perfeito, que é fora daqui. E esse mundo é chamado de cidade de Deus. Esse lugar que nós estamos é a cidade dos homens. Por isso ele tem a principal obra de Agostinho, é Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Né? A esse mundo, faça o que você quiser, dai a César o que é de César, ele não importa. Na política você pode ser apático, você não precisa deixar de enfrentar a opressão, porque isso passa. Né? A concepção aristotélica chega para a ideia de que a virtude se realiza neste mundo, chega para o Ocidente de forma mais forte por Tomás de Aquino. Né? E essas duas linhas, embora elas se aproximem como religião, elas vão desembocar de um lado, né, em Descartes, antes dele Francis Bacon, de outro lado, né, em Augusto Comte, a partir de Aristóteles, e de outro lado em Kant, a partir de Platão. Então você vai chegar no século XXI com duas concepções que são nem sempre coincidentes. Onde está a possibilidade da vida virtuosa? Nesta vida ou fora dela? Se você imagina que a vida virtuosa se dá nesta vida e que este mundo não é indiferente, eu tenho que me interessar por política, por gestão, por negócios, por pessoas. Se eu imagino que a vida virtuosa não se coloca aqui, eu tendo a minha vida virtuosa, lamento,
para usar uma expressão caipira, o resto que se lasque, certo? Que é um modo de não usar uma expressão mais feia, né? Nesse sentido, eu acho muito forte porque Siddhartha Gautama vive, do ponto de vista de contemporaneidade, quase de maneira direta no mundo socrático. Porque Sócrates também é do século V antes de Cristo. Né? Então, a gente tem 3 grandes nomes no século V antes de Cristo, em locais diferentes. Siddhartha Gautama, Confúcio na China e Sócrates em Atenas. Essa época, mesmo que não haja ali uma interpenetração, ela vai trazer uma questão séria, que é como que eu faço para minha vida não ser inútil? Que é do que você está falando. É isso aí. E você está entendendo o samsara, ou se entende o samsara no budismo como sendo uma tarefa? Ela é uma tarefa? Não, samsara seria o mundo que você vai chamar dos homens. Mas o mundo comum. Ele é uma tarefa arrumá-lo? Isso que eu estou perguntando. Ou ele é assim e a gente deixa? Não. Como que você vive? O mundo é transformação, não há nada fixo nem nada permanente. E você é a transformação desse mundo. Então, como que você transforma? A sua presença, a sua fala, o seu pensamento, os seus gestos são movimentos que mexem na trama da existência. Nós representamos a existência como feixes luminosos, onde em cada intersecção tem uma joia que emite raios em todas as direções. E você é a vida dessa joia. O que você faz, fala e pensa, mexe nessa trama. Como que está mexendo? E você, conforme você mexer, é como isso vai se manifestar. Então você pode mexer de maneira que seja prejudicial, que não seja benéfico, ou que seja benéfico. A escolha é sua, mesmo que seja só 5%. Existe escolha? Existe. Porque nós falamos que a escolha era reduzida. É reduzida, é 5%, mas existe. Existe uma possibilidade de escolha sua, sim. E você escolhe. O que você treina em você? Nós vamos falar de novo em sinapses neurais. Eu vou treinar que sinapses eu quero estimular. Como a pessoa que vai na academia, eu quero fazer o bíceps, eu vou usar certos aparelhos, mas eu quero estimular as sinapses neurais, o que para nós é de encontrar a verdade. Porque se você encontra a verdade e se você tem uma boa orientação nessa escolha, você vai fazer o bem. Porque você vai perceber que você é a trama da vida, você é a vida da Terra, está ligado a tudo e a todos. Então, cuidar da natureza não é porque eu sou bonzinho e fiquei ecologicamente correto, mas é a minha vida, esta planta sou eu, e eu interajo com ela. E vai depender o meu bem-estar do bem-estar dela, como de todos os bichinhos, de barata, etc. Né? Essa percepção, ela tem várias colisões com algumas coisas da filosofia ocidental, mas tem aproximações também. Uma vida virtuosa, ela tem que ter uma recompensa. Nas religiões, a recompensa muitas vezes é a salvação. No caso, por exemplo, dos nórdicos, você vai por Valhalla, né, e portanto você terá a eternidade voltada para a conquista, a sensualidade. No budismo se fala terra pura. A terra pura. A terra pura não é só o céu, o paraíso, não é só depois da morte. Sim. Você faz daqui a terra pura. A maneira que você vive, você começa a perceber que você já está na terra pura. Alguns não veem. Tanto tem um sutra budista que diz assim, as pessoas deludidas, que a delusão não como ilusão, né, mas acreditar no falso, acreditam que este mundo está em chamas e que ele está perdido. E Buda diz, não, o meu reino é sempre de paz e tranquilidade. Só que alguns não perceberam ainda. Como fazer com que eles percebam que aqui é o paraíso e que você pode fazer desta vida o nirvana. Eu quero falar com você depois mais um pouco sobre uma das minhas maiores dificuldades com o budismo, que é a ideia do caminho do meio. Certo? Depois eu vou falar. Não, mas certo? O caminho do meio... então, o que é o equilíbrio? É que antes eu quero falar do Rio Tietê. Então, o que é o equilíbrio? A gente fala, cai 7 vezes, levanta 8. Não significa que nunca erro e não significa que sempre estou no meio. Eu percebo o que acontece. Uma vez que você percebeu qual é o centro de equilíbrio, você pode sair dele e volta mais rápido. Sim. Aquele que nunca percebeu pode não ter condições de voltar muito bem. Então, o projeto é que você faça com que as pessoas percebam que existe em você, na sua mente, no seu corpo, um centro neutro e que você pode voltar para ele. Os gregos chamavam de ortodoxo. Que é a rota reta. Isso. A rota reta, a opinião reta.
né? A ideia de um caminho. Eu compreendo isso que Então a você gente fala diz. assim, ande reto por uma rua curva. Se diz o caminho reto, siga o caminho reto no sentido da virtude. O caminho correto. A minha dificuldade é o quanto isso, em algum momento, pode se aproximar daquilo que eu considero vicioso, não no budismo, como concepção. Sim. O que se chama de uma vida morna. Ah, sim. Isso eu gosto muito que você fala. Vomita os mornos, adoro. Está lá no capítulo 3, versículo 15 e 16 do Apocalipse. Deus vomitará os mornos. Há um livro da editora Papiros que o Pedro Mandelli e eu escrevemos, num diálogo como esse nosso, chamado Vida e Carreira, um equilíbrio possível. E nesse livro eu faço um argumento que não é avesso a esse do caminho do meio na maneira como você coloca. Mais especialmente contra a ideia de que a vida reta é aquela que não é quente nem fria, aquela que não é nem tanto ao mar, nem tanta terra, porque às vezes a vida é bastante ao mar e outras à terra. 8 ou 80. Isso, e aí eu quero lembrar, uma vida reta não é aquela da monotonia. Isso. Haja vista que uma orquestra sinfônica, ela é gostosa, ela não é monótona, porque ela é plurifacetada. Isso. Só violinos são entediantes, Aham. né? Só baixos tubas são entediantes. Um piano se constrói para nós, desde a espineta, né, até agora, como um instrumento gostoso, porque ele simula várias sonoridades à medida em que ele tem, né, o número de teclas que permite essa diversidade. Mas naquele livro eu digo que o equilíbrio que eu entendo como correto numa vida virtuosa é o equilíbrio na bicicleta. Isso. Porque na bicicleta você equilibra em movimento. Se você para, você desaba. Se você ficar numa situação de ataraxia, quer dizer, nem desejo, nem não desejo, nem quente, nem frio, nem longe, nem perto, isso é monótono, é monotonia. Né? Alguns olham de modo equivocado, e eu insisti com você sobre isso, né, em relação ao caminho do meio, para não que se veja no budismo uma coisa que ele não fala. Que é exatamente isso. Ele não diz que o caminho do meio é o caminho da monotonia, né, da chateação, do tédio universal. Né? A gente diria, se o paraíso existe e é assim, deve ser de uma monotonia sem fim. Se não tem desejo. Uma das coisas que eu acho que levou Adão e Eva a romperem, né, com o paraíso foi ir atrás de emoção. Certo? Eles tinham tudo, estava tudo lá, tudo servia, mas Então, o budismo vai dividir o mundo em 6 mundos. Um dos mundos é o mundo celestial, qual é o problema do mundo celestial? Não se filosofa, não se questiona, não há sabedoria. Não há sabedoria? Não, tá tudo bem. Eu não preciso de nada, eu não me questiono para nada, tudo que eu quero aparece, surge, é monótono. Então, para nós, esse não é o objetivo. Diz que aí nós temos os seres que invejam os seres celestiais, são os briguentos. Gente que está sempre em luta, em briga, discutindo, então esse é um outro mundo. Aí nós temos o mundo humano, que nós vagamos pelos 6 mundos. Aí nós temos o mundo dos animais, que é só instinto. É só o instinto que funciona. Aí temos o mundo dos infernos, dos grandes sofrimentos. E temos o que chama espíritos famintos, aqueles que estão sempre insatisfeitos. Antigamente chamava o saco sem fundo, né? Por mais que tenha, tá faltando, tá sempre reclamando e faltando. E que nós, humanos, somos os únicos que podemos acessar a sabedoria e, portanto, a libertação. Nós rodamos por isso. Em uma hora, nós rodamos por todos eles. Nós não estamos fixos em nenhum deles. Tem momento no dia que diz, está tudo maravilhoso, nada me falta, está tudo perfeito. Então, tem um problema ali, não, mas isso passa, está tudo bem, estou no céu. De repente eu vou para o inferno, isso é comigo, é com uma pessoa próxima de mim, aquele incidente é muito grave e estou em grande sofrimento. Outro momento é só meu instinto. Quero comer, preciso de sexo, preciso disso. Aquele desespero, né, que são os carinhas até que estupram mulheres na rua, porque eles saíram do seu eixo, viraram só o bichinho que só tem instinto. E, ao mesmo tempo, só aquele que está insatisfeito. Está faltando, está sempre faltando. E nós podemos ir brigando. Estou sempre brigando com alguém, encontrando. Isso aqui nós juramos em uma roda várias vezes. O ser humano é aquele que pode perceber onde é que eu estou agora e como é que eu lido com isto. Não é que eu não vou sentir isto, sinto tudo.
Porque a gente fala assim, o monge zen, então, ele está neutro. Ele está num estado, lá está acontecendo, ele está observando em plenitude. Não está, não. Ele está sentindo, está convivendo. Esses dias me mandaram no WhatsApp 2 monges no sul talvez em Tailândia, não era Tailândia, porque os montes eram avermelhados. Talvez a Birmania. Eles estavam brigando de socos na rua. Os 2 monges se socavam, 2 jovens monges brigando. E a pessoa, mas como monges brigam? Monges são seres humanos. São seres humanos, pode ficar bravo um com o outro, sim. E no seu processo de crescimento pode ser que não briguem mais fisicamente, mas não significa que não haja questões a serem resolvidas, a serem... E o equilíbrio entre os mundos, esses 6? Né? Ele é uma possibilidade, então a gente vai a chamar harmonia... isso aqui de Sansara, né? Sansara. E aí que o Dogen, que é o fundador da Meor século III, vai dizer, Sansara é Nirvana. Não é só quando eu morro. Não é só quando eu não tenho mais corpo. Não é quando eu não tenho mais apego nem aversão. É ainda sentindo apego e aversão que eu percebo, nossa, como eu estou apegado a isto. E às vezes, se é um apego que está perturbando, como é que eu me liberto? Porque desses vários mundos, e aí é que eu queria entrar numa coisa que tem a ver com o rio Tietê. Vamos lá. E a ideia de rio é muito forte. Aham. Né? Quando Heráclito, lá no século VI a.C., sugere que nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio, né? Ele, claro, está falando da mudança permanente. E ele diz que não haverá nada mais permanente do que a mudança. 2 gotas d'água não passam 2 vezes no mesmo lugar. Buda também Exatamente, falou claro. isso. Não é bonitinho? Eles Sim. falam a mesma coisa. Aliás, há alguma suspeita de que Heráclito tivesse tido contato, não com Buda, porque eles nem estão tão conexos, mas com pensamentos que dali vieram. Sabe né? o que eu acho? Mais do que querer fazer esses contatos, que quando nós acessamos ao nível que a gente fala do misticismo, de uma compreensão maior, nós chegamos no mesmo lugar. Sim, pode ser. Não Eu acho que eles precisamos ter fizeram falado. por viagens, mas outros acho que eles fizeram uma viagem mais espiritual. Né? Eu acho que foi com um camelo que eles foram. Né? Mas ainda assim, desses 6 mundos que você mostra, que é muito, muito gostoso lidar com essa percepção como uma explicação, ou como a gente diria em matemática, um racional, né, para que a nossa conduta possa ser contraditória em momentos variados. A Marguerite Yourcenar, lá no Memória de Adriano, que é uma obra inacreditável, né, ela diz sugere, a felicidade é tão frágil que qualquer deselegância a desmonta. Ai, que bonito. Né? Qualquer deselegância desmonta, qualquer falta ameaça, né? Qualquer ruído a perturba. Olha que coisa, um equilíbrio desse, ele seria muito forte se eu tivesse a capacidade, né, de prudência, a capacidade de não ultrapassar aquilo que é a modéstia, de ser alguém que tivesse uma conduta justa. Mas, agora eu vou chegar ao ponto. E eu digo isso às vezes, já até escrevi sobre isso. Nós nos habituamos com o podre. E eu quero recontar para você uma história que eu já coloquei num livro, mas que vale aqui na nossa reflexão. Quando eu me mudei para São Paulo, no final de 1967, você é daqui, você aqui ainda estava, não tinha ido para os Estados Unidos, né? Ora... Estava no Jornal da Tarde. Jornal da Tarde, você estava lá no JT, você e o Mitre. Né? Isso mesmo. Né? Quando eu me mudei para cá, no final de 1967, nossos 2 grandes rios na cidade de São Paulo eram navegáveis. Não precisava raia olímpica da USP do lado de dentro. Né? O rio Tietê, não por acaso, ele tinha sua margem, como tem até hoje, alguns clubes. Lá foi fundado o Clube de Regatas Tietê, o Espéria, o Corinthians, que foi fundado como um time, né, um clube de remo. Não é à toa que ele tem como símbolo um timão. Claro que ele não tem um timão, como eu sou santista, eu direi, não é um timão porque é um grande time, que é um timão de barco. Certo? Quando eu mudei para cá, eu tinha 13 para 14 anos de idade, eu ia aos domingos, ou a um feriado, eu ia ao Rio Tietê para pescar. Eu ia lá para nadar. Em meio século, que é o tempo que eu estou em São Paulo, nós assassinamos esses 2 rios. Nós os matamos. Durante séculos, eles geraram vida, alegria, fertilidade. Nós os assassinamos. Eles fedem. Eles são podres. Agora vê o pior. Nós nos acostumamos com o podre. Você está chegando na cidade de São Paulo pela rodovia Dutra ou Ayrton Senna, ou está vindo, né, pela Trabalhadores, no caso, e eu vindo pela Fernão Dias, você entra na Marginal Tietê, vem aquele fedor do rio, você diz que bom, já estou perto. Estou perto de casa.
Você está vindo pela Raposo Tavares, pela Castelo Branco, né? Está vindo pela Bandeirantes, pelo Rodoanel, né? Pela Regis Bittencourt. Você entra na beira do Rio Pinheiros, aquela coisa fétida. Ai, que bom, estou em casa. Você pousa o avião no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, e que aquilo é uma ilha maravilhosa. Agora com um mangue podre à sua volta, destruído, nojento. Quando abre a porta do avião, vem aquele aroma agressivo. Você diz, ai, que bom, já cheguei. Nós nos habituamos com o podre. O podre dentro da gente, Sim. o podre na comunidade, o podre na política, o podre na família, Sim. o podre na política pública e privada, o podre na empresa, o podre na igreja. Sim. Os 6 mundos que você diz que a gente circula, e eu gosto dessa ideia, de eu ser esses muitos de vários modos, em vários tempos e momentos. Não há um peso mais forte da nossa capacidade de aquilo que é pesado na alma, para usar uma expressão religiosa, ser alguma coisa que me prende nesse mundo, isto é, que a samsara ela é mais pesada quando o podre vem à tona. Não o karma. Ser samsara é mais pesado. Isto é, ela não me retém mais. Né? A minha roda da vida. Se eu me vicio, vamos Isso, dizer assim, né? Exatamente. Se eu me vicio com aquilo que não é benéfico. Se eu me acostumo. E gosto. E gosto. Então é mais difícil de se tornar nirvana. Porque você vai ficar na roda do sofrimento. Porque sendo um vício, ele leva a sofrimento. Ele não leva a plenitude de jeito nenhum. Essa noção circular, monja, ela é Como muito o rio atual. nos leva à doença. Se falava no passado da roda da fortuna. A roda da fortuna é um conceito clássico no Ocidente. Né? E fortuna é um termo, né, no mundo latino que não significa riqueza. Fortuna é um sinônimo para sorte. Sorte é uma palavra francesa, azar é uma palavra árabe. Né? Os franceses usam a noção de sorte como sendo a ocasião. Para nós, no português, nós usamos a noção de sorte como a ocasião positiva. E usamos a ocasião negativa usando o árabe azar. Né? Outros poucos idiomas usam 2 palavras para a mesma coisa. Nós usamos. Né? Ora, a roda da fortuna era o número de ocasiões que a gente tem na vida para ser mais. Ser mais e melhor. Então, a roda do destino, outros diriam. Essa percepção de que a vida ela é circular, ela é uma herança persa para nós. Em grande medida, né, ela veio para nós de Zoroastro, de Zaratustra. O zoroastrismo introduziu no Ocidente, pelo Oriente, a ideia de que a vida é cíclica. Kiklos. Aquilo que vai e volta, vai e volta, vai e volta. E ele vai girando em torno dessas possibilidades. O filósofo ocidental que mais trabalhou isso foi Nietzsche. Porque não é casual que Nietzsche tem um livro chamado Assim Falou Zaratustra. Né, que depois vira até tema de música, né, e que vai ser usado no 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um filme que tem uma grande questão. Qual é a nossa origem? Quando o monolito é ali colocado, ele é colocado por quem? Alguém de fora? Né? A primeira cena mais forte do Stanley Kubrick no livro, né, no filme, aliás, né, é aquilo que o Arthur Clarke produziu no livro, é a cena quando o humano, o pré-humano, o proto-humano, utilizando uma caveira de burro, ele consegue dominar o outro com violência e consegue afastá-lo e matá-lo. E aí ele comemora. E isso é entendido como virtuoso, porque vencer o outro vai ser entendido em alguns lugares como uma virtude por ser valentia, bravura. Por isso aquilo que a gente falou na outra vez. A noção de virtude como aquilo que é viril. Isto é, que é macheza para homens ou mulheres em que você consegue dominar. Você está me dizendo que no budismo Achei interessante. a dominação sobre o outro, isto é, a ascendência sobre o outro não é de uma pessoa valorosa. É isso? Ela é uma pessoa... Se ela quer dominar, ela é fraca? Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Você veja, nos paramitas, tem um deles chama Viriya.
E estava escrito no livro que eu li que de onde viria a palavra viril. Ah, é? Que você falou Que é uma expressão do do... energia, esforço. Sim, que é do sânscrito, né? Que seria a fortaleza dentro das virtudes. Não é interessante? É porque nossos idiomas ocidentais, em grande medida, eles são os idiomas europeus, especialmente o latim e o grego, né? Eles são indo-europeus. Então, uma parte das coisas que a gente tem vem do sânscrito. Então, mas o que eu digo, essa fortaleza, ela não é de matar o outro ou de dominar o outro. Sim, ela é a de resistir. De resistir, de dominar a si mesmo, de conhecer a si mesmo. Seja forte. De manter-se em seus princípios, em seus valores, mesmo que haja inúmeras tentações. O fato de que posso cair em tentação, eu posso também sair da tentação. Perceber que caí em tentação e, como você diz também, corrigir o erro. Sim. Percebi que errei e corrigi. Por isso que eu acho que a percepção é muito importante.